Eu queria só ler um texto. A professora Beth Rabet entrou em contato comigo essa semana, que faleceu no sábado, o Donato Sartori, e acho que é apropriado a gente fazer uma homenagem a ele, mesmo que seja simbólica entre nós. Então vou pedir licença para ler um texto homenageando Sartori. Morreu na tarde do último sábado, dia 23, Donato Sartori, mestre das máscaras, um dos mais emblemáticos escultores e artistas teatrais atuantes na tênue linha de fronteira entre as artes e especialmente exemplar artista e pedagogo, situado no cruzamento entre arte e ofício. Morreu em casa, que era também um laboratório de pesquisa, criador do Centro Máscaras e Estruturas Gestuais e do Museu Internacional da Máscara em Abano Terme, Pádua, decidindo interromper sua vida há anos atacada pelo câncer. Filho de Amileto Sartori, que dedicou grande parte de sua oficina com máscaras ao estudo filológico da máscara da comédia dell'arte, Donato Sartori, em seu longo e marcante trajeto de seus estudos e realizações, encontra timbre especial na colaboração com Dario Fo e com Giorgio Strehler. Sempre ao lado da companheira, Paola Pizzi, visitou o Brasil inúmeras vezes a trabalho, quase sempre a convite do Grupo Moitará, do Rio de Janeiro, cujos fundadores, Elke e Vinícius, formaram-se no Centro de Máscaras de Pádua. Aqui esteve para seminários, exposições e para lançamento do mais importante livro sobre seu trabalho e de seu pai, Amileto, publicado entre nós pela Realizações de São Paulo, recentemente em 2015, com tradução da professora Beth Rabet, A Arte Mágica de Amileto e Donato Sartori. Artesão, artista e pedagogo, sua obra se prolonga e se derrama pelo mundo por meio de suas máscaras, de seus alunos, pelo exemplo de garra e de vida. Então, axé a Donato Sartori. Bom, nessa segunda parte a gente vai, então tem a primeira plenária do Fórum Nacional de Editores de Periódicos da área de artes. Para compor a mesa, a gente tem a professora Lúcia Pimentel, que vai fazer a relatoria do fórum, a professora Antônia Pereira, como representante da área de artes na CAPES. Queria chamar o professor Luiz Fernando Ramos, que é o coordenador do Fórum de Editores da área de artes cênicas. Queria chamar o professor Paulo Silveira, que é o coordenador do Fórum de Artes Visuais, e a professora Adriana Moreira, que está representando a coordenação do Fórum de Música, que no momento está sem coordenador. Então, bom trabalho. Lembrando que na sexta-feira as discussões de hoje vão se desdobrar em orientações para serem debatidas nos grupos de trabalho, que acontecerão nas salas da Escola do Olhar, que fica aqui no prédio, no 3º andar. E aí cada GT, então, vai poder trabalhar separadamente para que a gente possa retornar na última plenária, na própria sexta-feira, aqui para o auditório e fechar as discussões do fórum, ok? Bom trabalho para a gente. Alô? Na verdade, eu decidi, né, meu nome não está aí na programação, eu decidi vir sentar aqui porque se eu for citada, vai ser como na Câmara dos Deputados, eu tenho direito a falar uma parte imediatamente. Então eu já me coloquei aqui para evitar que fique procurando o microfone, porque a gente vai falar de critérios, vai falar de avaliação. A palavra são dos chefes, né, dos editores. Então é só para dizer por que eu já me coloquei aqui, para evitar que toda hora me leve um microfone. Ou talvez não, né? Se eu não for citada vai ser muito bom. E eu vou ter que deixar vocês às 16 horas. Eu não vou vir para o segundo momento. Essa também é outra razão pela qual eu me coloquei aqui desde já. Então eu desejo a todos um excelente... Não se intimidem com a presença da coordenação diária, se bem que desde que eu estou na coordenação diária, mais eu que tenho medo deles do que eles de mim, né? Então a relação é bem diferente. Mas, enfim, a palavra é de vocês. Eu não sei por onde que nós vamos começar, com a Adriana. Eu só não entendi, Adriana, eu estou falando aqui da Adriana de música, só não entendi se o seu fórum está provisoriamente sem coordenador aqui, né? É porque não está se reunindo, né? Então é um problema de fato, não é só... Não, na realidade é porque ele se reuniu a última vez e depois não houve outra reunião.
Ah, tá bom. É independente da Ampom, parece. Eu fui comunicado agora que eu ia estar nessa mesa. Então, vai ser um jam session aqui que a gente vai fazer, que na verdade é preciso que se diga a César o que é de César. Foi uma iniciativa que se iniciou o ano passado, já no encontro de Vitória. O Narciso, presidente da Abrace, tinha convidado o Leonel Carneiro, que é um doutorando da USP, aliás, ele está defendendo doutorado na segunda-feira. E é autor também desse número. Que é autor desse número e que é um pesquisador que teve uma experiência com a nossa revista do PPGAC, a Sala Preta, como editor assistente, e atualmente, depois, nos anos seguintes, até hoje, como editor de uma revista dos alunos do PPGAC da USP, que é a Aspas. Então, o Leonel, nesses últimos 4 anos, ele se desenvolveu como editor e por isso mesmo o Narciso o chamou, não é, para, digamos assim, organizar esse fórum. E o primeiro trabalho assim, do Leonel, de fato, foi comparecer ao Fórum de Vitória, como ele compareceu como observador, e depois, para a reunião científica da Abrace, que aconteceu em novembro passado em Uberlândia, ele fez o trabalho de articulação de todas as revistas da área de artes cênicas, e nós tivemos, durante os 2 dias da reunião científica, 2 reuniões lá em Uberlândia, que foram, vamos dizer assim, a pedra fundadora disso que a gente está chamando de Fórum de Artes Cênicas. Na ocasião, inclusive, talvez pelos meus cabelos brancos, talvez pela minha experiência de muitos anos como editor da Sala Preta, o colegiado que estava reunido achou melhor que eu passasse a ser o coordenador desse fórum. E eu lembro que quando a gente tomou essa decisão, a Mariana, que é professora da UFMG, também estava uma pessoa que se apareceu para ser uma espécie de vice-coordenadora, mas acabou sendo vice-coordenador o professor Igor, da Universidade Federal do Ceará, que era para ter vindo para esse encontro, mas não pôde conseguir financiamento para vir. Mas, de qualquer maneira, naquela ocasião nós discutíamos qual seria a nossa forma de organização. Sabíamos que haveria esse evento agora, não se sabia direito quando que seria, mas de qualquer maneira ficou combinado que a gente eventualmente faria um encontro aqui, preparatório para um encontro que deve acontecer, com certeza, no Congresso da Abrace, que eu nem sei se já tem uma data, novembro deste ano. Então, quando apareceu o convite da organização da Adriana, o primeiro convite, o que eu fiz foi enviar um e-mail para esse grupo, que são acho que uns 20 e poucos editores, e de fato, para ser bem honesto, assim, a resposta foi muito fraca. Quer dizer, na verdade, o Gilberto Igli, que é editor da Revista Brasileira de Estudos da Presença, que é, sem dúvida, a principal revista de artes cênicas, a melhor revista, e talvez esteja disputando para ser, no espectro das revistas de artes, uma revista exemplar. Era uma revista que é quadrimestral, bilíngue, acho que poucas revistas brasileiras de artes que têm se mantido regularmente com essa periodicidade, com essa qualidade. Viria, né? E eu então imaginei que nem faria sentido eu vir, porque se não houvesse um coletivo de editores aqui que justificasse o fórum, mas finalmente fui gentilmente convidado pela organização e um grande prazer estar aqui. Queria agradecer muito esse convite e cumprimentar os organizadores. Eu acho que é um evento fundamental nesse sentido de organização da área em geral, né, e das áreas. E aí a gente estava conversando agora, antes de entrar aqui, antes de eu saber que eu ia estar nessa mesa, que a gente ainda iria conversar hoje para tentar arrematar alguma discussão entre os 4 ou 5 editores de artes cênicas que estão aqui nesse evento, o que seria talvez a discussão de uma pauta para o Congresso, quer dizer, que seria algo que nós poderíamos fazer aqui, encaminhar aqui, além das discussões que dissessem respeito a esse fórum específico, a questão da ARJ, o do ARJ, que também eu acho que é uma discussão que merece ser levada nesse âmbito dos editores. Então, assim, como um primeiro relato, é isso que eu poderia dizer. Quer dizer, a gente
sequer tem uma pauta para discutir aqui, mas de qualquer maneira vai ser uma oportunidade de a gente prosseguir nessa organização que começou em Uberlândia e com certeza terá um prosseguimento mais consistente no Congresso em novembro, né? Então isso enquanto essa figura que eu estaria representando aqui como coordenador de um fórum de artes cênicas, quer dizer, isso é a realidade do que esse fórum de artes cênicas hoje significa. Depois a gente pode conversar outras questões ligadas a essa questão de avaliação e mesmo em relação à arte, que eu acho que é um tema para ser discutido. Então, só para iniciar a conversa, acho que cada um de nós poderia colocar qual é o estado da arte nesses fóruns ditos de editores das respectivas áreas, certo? É uma questão de ordem, talvez, a questão do histórico. Por que está se fazendo esse primeiro encontro dentro da coisa do arte? Certo? Eu acho que esse histórico é importante. Talvez eu gostaria que você colocasse. Como eu disse, é uma demanda da área. Nós começamos aí de novo a historinha, né? A narrativa fundante, o mito fundador do arte, justamente. Quando a gente fez o primeiro encontro em Natal, obviamente nós estávamos ali para decidir o futuro científico e o futuro jurídico do arte. Na ocasião, nós convidamos alguns pesquisadores internacionais julgados de ponta, né? As pesquisas de ponta na área de artes, e os pesquisadores do CNPq, que eram pesquisador de um A a um C do CNPq, foram convidados para expor suas pesquisas. Então, à tarde, a gente tinha essas apresentações que, obviamente, elas inauguraram o primeiro número do ARGE. Pela manhã, nós discutimos toda a questão da fundação do JUL e a sobrevivência legal, né? O destino jurídico e legal do JUL. Passado esse primeiro momento, obviamente, aquele movimento, aquele tipo de iniciativa desencadeou uma série de outras questões. Por que esse periódico e não outros, que já foi explicado aqui, tinha que começar do zero, porque era um periódico que tinha que unir a área toda, e a gente não podia escolher nenhum dos que já existia, sob pena de separar e dividir uma área que em si já era bastante dividida, bastante setorizada. Então, passado esse primeiro momento, a gente começou a pensar na questão da qualidade, não somente da publicação ARGE que estava sendo ali criada, que estava sendo ali instaurada, mas na questão do o que é publicar para a área de artes, o que é um periódico para a área de artes, que missão esse periódico tem e qual é a qualidade desse periódico, né? A inserção que esse periódico tem dentro da área. E com o debate dessas questões foram surgindo da própria área sugestões. Eu me lembro que no primeiro, como saiu só da minha cabeça e saiu só da cabeça da Marta, basicamente a organização, nós convidamos os periódicos que tinham qualis 1A. 1A, A1 e A2. Tinha 2 também, agora que eu me lembro, tinha 2. Então, os programas, como sempre, em todos os encontros do ARGE, nós convidamos todos os coordenadores. A vida toda será sempre aberto a todos os coordenadores de programa. Eles vêm se eles podem, se eles quiserem, mas eles são convidados a estar aqui. Então, foi uma demanda da área, incluindo pesquisadores, incluindo organizadores de periódicos, editores de periódicos, de que a gente não convidasse só os periódicos que lograram estão classificados nos estratos superiores, mas que a gente convidasse também todos os editores. E nós fizemos uma primeira tentativa de reunir já todos os editores. Não tinha ainda a ideia do fórum, mas tinha a ideia e a vontade, o desejo de reunir todos os editores no terceiro encontro que teve lugar na UFES, em Vitória do Espírito Santo. E lá, finalmente, foi que saiu a ideia de que nós tínhamos que ter, assim como tem o Fórum de Editores da Música
tem o Fórum de Editores das Artes Visuais, e é ali que a arte cênica se deu conta que ela também precisava se articular e se organizar e ter o seu próprio fórum. Por isso a fala do Luiz Fernando aqui, como é um fórum neófito, porque está vindo em função da necessidade de se organizar e se espelhando no que já existe nas outras sub-áreas da grande área de artes. E aí se teve a ideia de se organizar o primeiro fórum de editores de artes e organizar concomitantemente ao encontro do Arte, né, que a gente vem fazendo desde que nós criamos e nos articulamos para publicar o primeiro número do Arte. Então, esse é o pequeno histórico. Eu me lembro que foi até um pouco polêmico, porque não podia vincular o Fórum de Editores ao ARGE, etc. e tal, mas ficou assim. Por isso, hoje, esse encontro, e por isso, hoje também, como segundo momento desta mesa, que está tendo lugar aqui agora, é a articulação para o futuro, né? A organização desse fórum para o futuro, em que plenária exatamente ele vai poder se expressar. A gente não sabe também se ele vai continuar ligado ao ARGE. Por acaso foi uma ideia que foi acolhida, foi votada em Assembleia Geral lá no Espírito Santo, que a gente trouxe até aqui, está tentando concretizar, como a própria Adriana já falou logo no início, contra ventos e marés, porque nós não tivemos grandes apoios financeiros, mas o pouco que tivemos, estamos podendo nos reunir aqui hoje, e esse é um primeiro passo nessa direção. Essa é a pequena narrativa. Provavelmente no ano que vem a gente já terá evoluído um pouquinho mais, feito algumas conquistas, porque vem sempre assim, a partir de um encontro do ARGE, do que se discute, do que se pede, a gente tem tentado refletir, tem tentado acolher, e na medida do possível temos concretizado aquilo que a própria área tem demandado. E esse fórum é uma demanda da área, justamente, já que a missão do ARGE é unir a área toda, então que convoquemos os editores também de toda a área. Bom, eu não preparei nenhum discurso, vou tentar improvisar aqui um histórico do que eu conheço. A Marta, a Sônia, a Eliane, por favor, me ajudem, né, se eu esquecer de algum, ou me equivocar, né? Nós temos fóruns de editores de música organizados pela professora Sônia Reich, da UFG, mesma Universidade da Eliane Leão, que contaram também com o trabalho do professor Fausto Moreno, da UFMG. Um deles aconteceu aqui, no Rio de Janeiro, contou com o trabalho da Marialice Volpe, da UFRJ, Marialice. São fóruns que já vêm há alguns anos, eles devem estar no 5º fórum, assim. Nesse ano, esse fórum, que já foi organizado em parceria com em data contígua com os congressos da Ampom, agora existe uma intenção, né, de que voltem a ter que ocorram em data contígua com o congresso da associação, né. Bom, sobre as nossas revistas, eu fui editora da Opus, que é a revista da Ampom, por 4 anos. Deixei no ano passado, foi eleito meu colega Marcos Roller, né, que continua com o trabalho. Nós nos comunicamos várias vezes na semana, o trabalho está maravilhoso, ele vem dando andamento aos trabalhos, né. As revistas de música, então, inicialmente foram revistas associadas aos programas, então elas têm uma característica de, essas que nasceram associadas aos programas de pós-graduação, de serem generalistas, né? Então a maioria delas generalistas, e aí nós passamos a ter associações por sub-área, né? Nós tínhamos a Ampom, Associação Nacional, a ABEM, que é mais antiga também, Associação de Educação Musical, que tem a sua revista, e passamos a ter um número maior de associações, então, associação de etnomusicologia, de performance, de análise musical, e cada uma vai procurando ter a sua revista, né? As notas, nessa última avaliação da CAPES, as nossas 4 revistas com nota máxima, nota A1, são a Opus, né? A revista da ABEM, de Educação Musical, a Permuse,
e a Música Hoje. Permúsica e Música Hoje tem como editores justamente as duas primeiras pessoas que eu citei, a Sônia, o Fausto da Permúsica e a Sônia Rai da Música Hoje, né? Alguma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que foi bem polêmico, durante a reunião da nossa Associação de Teoria e Análise Musical, tema, foi no ano passado em São Paulo, na Maria Antônia, nós tivemos como convidado um representante da Cielo, que foi o professor Abel Packer, né? Estivemos na mesa o Fausto Borei, Sônia Rai e eu, o Abel Packer. O Abel Packer, ele nos trouxe as novidades da Cielo, né, quanto à indexação, né, das revistas da Cielo. Ele disse que existe um forte incentivo à internacionalização, justamente o assunto da manhã, né? Um forte incentivo a termos artigos bilíngues, com o inglês, justamente o que faz o AGE. E aí vem o mais polêmico, né? Um forte incentivo a revistas, a que as revistas de cada área foquem temas específicos, que não sejam generalistas. Então, e aí, não sei o que fazemos com isso, mas a informação que nos foi dada foi que cada área, que idealmente cada área deveria ter uma revista generalista, né? E as demais deveriam focar assuntos. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, 2 revistas com foco em performance, elas deveriam se unir, deveria haver uma só, né? Então, de maneira que os autores publicassem na sua revista específica ou na generalista, né? Aí nós colocamos então para ele o problema, né? As nossas revistas, a grande maioria são generalistas, o Fausto estava presente, depois a Permúsica foi focada em performance, mas a quantidade de artigos não consegue, nós não conseguimos ter artigos suficientes para mantermos a periodicidade, que inclusive aumentou agora, para a indexação junto à Cielo, né? E aí ele nos colocou esse problema, eu trouxe o problema, então não tenho a solução para o problema, mas existe essa questão de assim, como focar. Nós temos, comentando com a Marta agora ali no saguão, né? Acho que nós deveríamos também pensar na quantidade de revistas que temos, a quantidade de autores que temos, né? Porque será que então nós temos poucas submissões, né? Qual será a quantidade de autores costumamos ter, né? Um outro assunto sobre internacionalização, que não falei de manhã, é um assunto muito prático, mas que eu acho bacana compartilhar com os editores, né? Na Opus, uma estratégia que funcionou bastante bem, que eu acho que seria interessante replicar, né? Nós tínhamos, quando você vai convidar os avaliadores, né? Nós temos problemas de avaliação, de toda revista tem, né? Você solicita avaliação, a pessoa às vezes se nega a fazer, porque sobrecarregado, como todos nós e tal. E aí nós gostaríamos de internacionalizar a revista e começamos a fazer uma pesquisa a respeito de pesquisadores que não morassem no Brasil e que dominassem o idioma, né? E que fossem bons pesquisadores, né? Porque eles poderiam difundir a nossa revista em outros países. Nós tivemos essa ideia, assim, né? Será que alguém que começasse a emitir pareceres para a minha revista começaria a se interessar pela leitura da revista e se aproximaria mais de nós, e aí ele poderia difundir a sua revista entre os seus pares, né? Funcionou bastante bem, sobretudo em Portugal. Nós começamos a ter mais submissões de autores estrangeiros, e aí você vai verificar, não todos, mas alguns deles vêm da universidade, onde tem um parecerista muito ativo, né? Que ele divulga ali para os seus pares, né? Então, essa é uma estratégia simples, né? E que funcionou bastante bem, né? Uma outra estratégia para revistas que estão com quebra de periodicidade, nós tínhamos, quando eu entrei, a revista estava com 2 anos de atraso, né?
Não, 2 números, aliás, 2 anos não, 2 números, um ano de atraso. E, então, para recuperar esses 2 números, nós tivemos nosso congresso anual, pedimos para cada coordenador de subárea indicar 3 artigos, 3 melhores artigos da sua subárea, e eles tinham que comprovar, tinham que justificar a escolha, né? Colocamos vários critérios rigorosos e tal. E aí, passando por todos os critérios, se vocês querem saber quais são, eu posso procurar aqui. Esses autores foram chamados a ampliar o artigo de maneira que o artigo do Congresso pudesse ser considerado um objeto e o da revista outro, né? O da revista ele foi considerado original, né? Porque ele não era o mesmo que foi apresentado no trabalho, no Congresso. O Congresso era artigo enxuto e o da revista um artigo ampliado, né? E então, com isso, nós conseguimos reconquistar a pontualidade que havia sido perdida. Essa estratégia também, na história ali dos meus 4 anos como editora, foi bem interessante. Então, são 2 assuntos. Um, essa polêmica aí sobre as generalistas, e outras estratégias para a publicação. Obrigado pela oportunidade, eu também estou aqui de repente, né? Alguns casos específicos eu posso retomar amanhã, na minha fala pela manhã, me ater um pouco mais à questão do Fórum de Editores da área de artes visuais, da qual eu sou nesse momento representante. Nós estabelecemos, pelo menos em princípio, a priori, que o representante seria trocado a cada 2 anos, né, junto com a troca da coordenação, da diretoria, né, da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Pelo menos a priori é isso, então estou acompanhando a atual gestão. O fórum esteve ligado, desde o seu nascimento, ligado ao encontro da ANPAP. O encontro da ANPAP é um encontro da mais alta qualidade, excelente, que reúne pesquisadores muito interessados do Brasil inteiro, estudantes, pesquisadores em início de carreira, outros mais antigos, e com uma produção bastante interessante. É um local ideal, portanto, e economicamente mais prático de fazer essa reunião anual. O segundo fórum aconteceu em Santa Maria, no ano passado, foi bastante interessante, bastante proveitoso. Tirando algumas queixas, sei lá, instrumentais com relação ao próprio fórum, a questão de nós termos pouco tempo disponível dentro da programação do evento, porque existem outros fóruns acontecendo, fórum de coordenações de pós-graduação, etc., né? A despeito disso, funcionou razoavelmente bem e foi possível detectar alguns problemas, digamos, não problemas, mas algumas questões que deveriam ser pensadas e prolongadas no tempo do seu pensamento, né? A questão talvez mais intensa, que trouxe um pouco mais de desconforto para as pessoas, diz respeito especificamente à questão ao problema da avaliação aos periódicos físicos, aos periódicos que não têm sua versão digital, né? Ou seja, a menos-valia, né, ou a menor-valia daquele material que é impresso. Como o campo da área de artes preza, naturalmente, artes visuais preza o material impresso, né, não se chegou a uma conclusão naquele momento, mas, enfim, saiu assim, saímos de lá com um certo desconforto em função de que, por exemplo, um periódico que tenha uma edição virtual, mas também preserva a edição física, né, não ter sido, digamos, levado em conta, né? E houve também o caso daqueles que eram apenas físicos e, portanto, sofreram uma queda na avaliação. Foi difícil em função das próprias tradições, né? Os motivos, as razões, né, que a CAPES tem são reconhecidos, absolutamente não há nenhum problema com relação a isso, né? Mas questões como o valor de representação que tem uma peça gráfica, né, acompanhando a peça virtual, né, é uma coisa a ser aprofundada. Um segundo ponto, esse talvez menos vigoroso, no que diz respeito às associações de pesquisa no Brasil, seria o caso do direito autoral, das imagens utilizadas. As revistas de artes visuais, elas têm uma quantidade muito grande de ilustrações, é da sua natureza que elas sejam assim,
né? E o problema todo do direito autoral é o que pode e o que não pode ser utilizado, quem permite, quem não permite, se é que essa permissão ela é tomada, né? Ficamos de continuar essa discussão em função de era necessário um conhecimento maior da lei de direito autoral. A lei de direito autoral ela permite o uso em trabalhos acadêmicos e científicos, mas existem limitações, que limitações são essas, né? E de minha parte eu tomei a liberdade de tentar o contato com o CAA. O CAA é o College Art Association, que existe nos Estados Unidos, equivale à nossa ANPAP, equivalente à ANPAP, um pouco mais velho, tem 74 anos, né? Cujo modelo de, como eu vou dizer isso, de sobreposição, modelo de sobreposição à questão de direito autoral diz respeito a uma normatização feita inter pares, né? Ou seja, artistas, pesquisadores das artes visuais, de história da arte, museólogos, arte educadoras, etc., né? Em acordo profissional no que diz respeito à utilização das imagens em seus trabalhos científicos, sua produção acadêmica. Esse contato foi iniciado, está sendo mantido nesse momento, e eu espero então que no próximo fórum eu possa levar alguma informação com relação a isso, como uma contribuição do estrangeiro, né, que resolveu de uma outra forma, já que não tem uma legislação semelhante à nossa. O próximo fórum acontecerá em Porto Alegre, né, durante o próximo encontro da ANPAP. Espero que são todos convidados. É importante lembrar que no último fórum foram consultados alguns dos participantes do primeiro fórum se eles aceitariam ou não aceitariam que fosse aberto para ouvintes, né? E a maioria votou a favor. Então esse fórum em Santa Maria foi aberto. Tivemos participações de pessoas que estão de revistas não do mundo universitário, né? Mas com suas questões, às vezes semelhantes, às vezes díspares, mas enfim, né? Como uma forma de alguma trocar, enfim, uma conversa. Não uma conversa dentro daquela hora do encontro, porque ela é muito pequena, mas uma conversa fora disso, né? Fora desse espaço, né? Os problemas, então, das revistas de artes talvez sejam mais, no que diz respeito à questão física, né? Acho que são mais vigorosos, pelo menos nesse momento, do que as da música. As da música acho que são muito bem sucedidas com relação a certos problemas que elas sobrepõem, né? As artes cênicas têm um problema que é diferente, né? Um presente e o passado não tem registro, por assim dizer, né? Como se gostaria, né? Como registrar o movimento, enfim, há séculos passados, né? E a nossa luta tem sido isso, quer dizer, a questão de direito e a questão da valoração do volume físico do periódico, absolutamente sem abrir mão do volume virtual. Não existe mais hoje em dia revista sem volume virtual. Mas, como eu fui citada nominalmente, porque a avaliação sou... Não, brincadeira, só vou fazer o resumo. Eu me sentei aqui exatamente porque eu acredito que o meu papel seja esse. Então, para começar, eu gostaria que o Abel, como é o sobrenome dele? Abel Taque. Eu gostaria de saber se em algum momento ele definiu o Generalista, o que é um periódico generalista. Porque até para poder me posicionar com relação ao que o Maurício falou hoje dos periódicos que trabalham e são avaliados a partir do fator de impacto. Então, aí, os disciplinares têm muito mais citações do que os interdisciplinares. Mas eu não vejo uma publicação generalista como uma publicação interdisciplinar. E aí, nem como área eu saberia como me posicionar. Então, eu gostaria de saber se ele deixou alguma definição de um periódico generalista. Bom, eu não tenho anotações das palavras dele e a minha memória é extremamente falha, né? Eu não me lembro se a terminologia foi essa. Porém, a ideia era, nós temos então na área de música as sub-áreas, algumas delas são teoria, análise, performance, etnomusicologia, educação musical, né? E então a ideia, pelo que eu entendi, né, memorizei,
é que uma das revistas trabalhasse interdisciplinarmente e que as outras nós deveríamos pensar conjuntamente em uma estratégia. Ele percebeu que a área de música pensava muito focalmente, cada um pensava na sua revista, mas não existia um pensamento integrado. Então, que uma delas deveria ser interdisciplinar, será alguma coisa assim, e dentro da área de música, né? E as outras deveriam focar cada um assunto. Então, e aí ele colocava que a única que focava um assunto era da ABEM, que é Educação Musical, porque nasceu da associação, né? E aí que as revistas das associações, então, talvez pudessem polarizar e de algumas já mais fortalecidas, pudessem polarizar os assuntos que não têm associações, né? Então, nós temos a de etnomusicologia, nós não temos de que será? Aqui nós não tivéssemos associações, deveria, então, fazer uso de programa que se transformaria. Essa seria uma ideia ideal, assim. Então é isso que eu entendi. De qualquer sorte, acho que o termo não seria generalista. Eu até fico, porque o termo realmente bem infeliz, né? Quando eu ouvi aqui chamar de generalista, me deu arrepios. Mas assim, de qualquer forma, não está muito diferente do que está se discutindo hoje em termos de avaliação. Isso é válido para um programa, isso é válido para um periódico, que ele queira ou que ele não queira entrar no selo. Hoje o que se pergunta é qual é a missão desse programa. Se ele está numa mesma região e ele tem uma mesma missão que o outro programa daqui, então é melhor que esse grupo daqui se junte àquele grupo e vão trabalhar juntos. Até aquela noção de que um grupo menor e mais produtivo é melhor já caiu por terra. Para não duplicar programas dentro de uma mesma região, de uma mesma instituição, é preferível que as pessoas se unam e trabalhem junto. O mesmo espírito é para o periódico. Então, o que está se perguntando hoje? Qual é a missão do periódico? Em que medida o meu periódico tem uma missão que o outro, meu vizinho, não tem? Porque se é a mesma missão, é preferível que eu me junte com ele e fazer até edições por season, né, por estação, como a Estudos da Presença faz, do que duplicar periódicos que têm a mesma missão, né? Numa mesma região, numa mesma instituição, etc. e tal. Aí, bom, essa questão que eu estava querendo elucidar, que eu não estava compreendendo, achei o termo bem pejorativo, de generalista, periódico generalista, e a outra questão é da avaliação dos periódicos que têm uma missão, uma performance impressa e uma performance online. É equivocada. Nós estamos aqui nesta sala com 2 equívocos que aconteceram, justamente. A Opus e a Arte Ensaio, de notas diferentes. E não foi porque nós não consideramos o impresso. A Arte Ensaio foi porque está um número lá que não era, a gente entendeu que tinha perdido a periodicidade por um erro gráfico. E que vamos corrigir isso tão logo o Qualis periódico abra para atualização, que conte para o triênio. A Opus, a gente deu um Qualis para o impresso e deu outro para o online. E existe um mecanismo na CAPES que se chama equalizar, para você não ter, porque você, quando vai fazer a avaliação dos periódicos, você tem uma camisa de força. A1 menor que A2 igual a 25%. A1 mais A2 mais B1 tem que ser igual a 50%. E a gente nem chega perto disso, mas tem que fazer essa equação. O Gilberto Icli, que estava aqui, fez essa equação para mim e eu só chancelo isso como coordenadora de área quando eu obedeço esses percentuais. Então, eu tenho que unificar o impresso e tenho que juntamente com o online, com a versão disponibilizada online, para a gente não contar 2 vezes o A1 do impresso e o A1 do online. Agora, o que nós não temos? E aí é uma questão que é um recado para a área, um recado para os nossos pares. Nós não temos um lugar físico para, a exemplo dos livros, recebermos os periódicos. E por que mesmo nós não temos? Nós julgamos que não é necessário, que vai dar um monte de trabalho, até porque
a publicação, a disponibilização online, ela é condição sine qua non. Não que a gente despreze o impresso, mas ela é condição sine qua non, e vai chegar um espírito de tempo aí, eu já aviso a área que vai ser condição sine qua non estar indexado em alguma base. Se não tiver, não vai poder lograr uma classificação nos estratos superiores do Qualis. Não adianta dizer, mas eu sou especial, eu não sou, tem que estar indexado no Redalic, no Cielo, na Latindex. Não é a Latindex cadastro, porque tem um Latindex que basta você se cadastrar e tem uma outra Latindex que é um indexador e que precisa de maior tempo e que tem uma resposta dos editores. Muitos confundem, está no Latindex cadastro, está no Latindex indexadora. DOAJ, então, todos esses, a gente não tem o Web of Science, não tem o JCR, não tem o CIMAGO, não tem o SCOP. Temos, não é tradição deles publicar periódicos, indexar periódicos da área de artes, mas tem gente nossa que publica em periódicos que estão indexados nessas bases, né? O ano passado nós fizemos a coisa da Redalic. Exatamente. Né? Chamamos a Ariane, a mexicana, a Ariane Berricelli, né? Berricelli, justamente para mostrar isso. Então, assim, sem a disponibilização online, agora, o impresso nós não precisamos porque nós trabalhamos com, no mínimo, 2 consultores por sub-área. Então, se eu sou consultora das artes cênicas, e se eu sou editora das artes cênicas e a missão da Sala Preta, ela tem 2 performances, uma impressa e uma escrita, e o meu programa, e nem eu recebi a última versão da Sala Preta, tem alguma coisa errada também, porque está lá nos critérios que, em caso de versão impressa, tem que ser distribuído massivamente para os programas daquela área. São condições sine qua non para você ser classificado. Então é isso, não há de jeito nenhum uma minimização do impresso em relação ao online por conta exatamente dessa singularidade da área de artes, que nas artes visuais é ainda mais forte do que nas outras áreas do conhecimento, né? O teatro também tem lá o seu valor e a sua estima pela imagem e pela questão do impresso, mas já não é tão premente quanto nas artes visuais. E afora esses 2 erros, todos os outros periódicos, a menos aqueles que declaradamente não publicam mais, não soltam mais a versão impressa, que inclusive ele estava no sistema porque fica no sistema, cai para a gente até 5, 6 anos, etc. e tal, mas a Virover, por exemplo, já não estava mais no sistema a versão impressa. A Percevejo também, que já foi impressa, não estava mais no sistema a versão impressa. Mas mesmo assim, quando ele perdeu a versão impressa, se cai no sistema para evitar equívoco e evitar que isso provoque ruídos na comunidade, a gente está unificando justamente o A1 do impresso, do online, que é obrigatório e é sobre o qual a comissão se debruça, vai necessariamente para o impresso, a menos que a revista declare que ela não tem mais a sua versão impressa. É isso. A gente deu uma limpada na área, assim, acho que as coisas básicas foram ditas e eu fui pensando algumas questões e talvez eu vou fazer uma fala agora, talvez para alimentar um pouco a nossa discussão e talvez alimentar a segunda parte, que está prevista uma discussão, tentando fazer um pouco a partir da minha experiência com essa revista, que já são 16 anos que se tornou uma espécie de filho, né? Já está fazendo debutante e tal. Então, e é uma coisa que eu estava comentando com alguns colegas, quer dizer, vai ficando muito difícil você, depois de algum tempo, aquele trabalho, que é um trabalho muito... Então, tem uma história, e algumas das questões que foram colocadas aqui, eu vou partir dessa questão do generalista, que você... Me incomodou. Te incomodou, mas eu acho que, no fundo, ela é uma questão mais conceitual, que a gente pode partir dela para pensar um pouco, né? Porque... Quando a gente começou com a revista começou como uma revista anual, e nós mantivemos ela anual por 10 anos, uma época que as revistas, a área estava se organizando, a própria avaliação ainda era uma coisa incipiente, e existia uma revista que conseguisse, eu lembro começando com o Gilberto Prado, que era coordenador da área de artes, do programa de artes
na época que era um programa de pós-graduação em artes da USP, nós éramos 3 áreas, né? Então, foi uma pessoa com quem a gente conversou muito sobre essas questões. Tinha essa questão de que só haver a periodicidade já era uma vitória, né, ter conseguido a periodicidade, e houve um momento que essa periodicidade já não era mais suficiente, enfim, e as coisas foram modificando muito, e nós estamos agora de novo com esse novo paradigma que é a indexação, e, enfim, então esse é uma espécie de montanha de Sísifo que a gente vai escalando, mas em relação à questão da generalidade, quer dizer, a gente começou, era uma coisa de bom senso, quer dizer, como é que a gente pode fazer uma revista boa, né? Tendo sempre um tema forte, um dossiê, isso foi uma coisa que desde o começo a gente manteve, e também a gente manteve sempre ter um dossiê sobre um espetáculo, que então tinha um trabalho, uma espécie de ensaio fotográfico sobre o espetáculo, e mais para frente, quando a gente se tornou online, passou a ser um vídeo desse espetáculo, mas havia então uma margem para o que não fosse dossiê, o que não fosse espetáculo, eram outros temas que a gente naquele primeiro momento e durante os primeiros 10 anos a gente quase que usava uma estrutura clássica do jornalismo, que era retrancas, a gente chamava inclusive de retrancas, que eram subtemas, tinha um tema maior e tinham subtemas que ou eram para acomodar artigos que tinham chegado espontaneamente ou eram de temas que foram induzidos a haver produção de trabalhos de pessoas que a gente achava que poderiam produzir coisas interessantes naquele subtema. Mas na versão atual da revista, que é uma revista só eletrônica, a gente não conseguiu manter uma revista às duas faces, por uma questão financeira mesmo, a gente passou a chamar isso de sala aberta, quer dizer, tem sempre um dossiê e tem o que é a sala aberta, que é todos os artigos que chegaram e que não se encaixavam naquele tema específico, ou que não vieram especificamente destinados àquela chamada que a revista faz de um tema forte, desde que eles ultrapassassem os pareceres e tivessem uma boa avaliação, eles passavam a ser isso que a gente chamou de sala aberta. Então, esse tema geral, ou isso que não era um tema, mas que eram temas gerais, mas eles continuavam tendo o recorte da nossa área de artes cênicas, né? Agora, quase todas as nossas revistas da área de artes cênicas, de alguma maneira, passaram a usar esse procedimento, né? Mais aproximado ou menos aproximado do dossiê de artigos. Então, as revistas estão muito parecidas, né? E eu concordo que a gente, talvez, o passo talvez que a gente possa dar para a próxima década, o desafio para a próxima década, é justamente a qualificação maior que as revistas possam ter, elas encontrarem as suas especificidades, que eu acho que também tem a ver com a especificidade dos programas de onde elas emergem e com as potências maiores que elas têm. Voltando à conversa de manhã, quer dizer, onde que é possível haver uma vantagem comparativa, né? E haver uma que se realmente acrescente na contribuição, a construção de uma massa crítica, o avanço em relação a alguns temas e que determinados núcleos de pesquisa podem ir mais fundo em certas áreas. Para dar um exemplo concreto dessa confusão que começa a acontecer, eu tenho um caso interno do nosso programa, e que envolve inclusive o primeiro coordenador desse Fórum de Artes Cênicas, que foi o Leonel, que justamente uma pessoa com muito apetite, e ele teve essa disponibilidade de criar uma revista dos alunos, a aspas, e que nasceu para ser uma revista dos alunos, que de uma certa maneira acolheria artigos que não fossem tão competitivos, que artigos que não alcançariam, digamos, a sala preta, que seriam a expressão da pesquisa dos alunos. Mas como qualquer organismo, eles têm um conselho editorial que é inclusive rotativo, porque envolve o grupo de orientantes, pós-graduandos, de doutorado e mestrado daquele ano, daquele ciclo, né? O próprio Leonel foi para Paris, ficou um ano longe da revista, mas enfim, ele conseguiu criar uma dinâmica que criou-se
uma constante manutenção da revista a partir dos orientandos, sem uma direção específica. E eu fiz questão de nunca interferir, e a atual coordenadora do programa, a professora Beth Lopes, também deu a liberdade absoluta para os alunos. Quer dizer, eu achava que era importante que não houvesse essa confusão, como se fosse uma espécie de sala preta do B, ou que fosse uma revista que tivesse a sua identidade dos alunos. Mas ela é uma revista que, inevitavelmente, ela vai buscando a sua identidade, vai buscando a sua potência, né, a vontade de potência. Então, e aí começa a haver um pouco de duplicação. E aí começa a haver, inclusive, como nós, até o ano passado, a USP, existe uma coisa na USP que se chama CIB, que é Sistema de Bibliotecas Integradas, que é dirigida pelo André Serradas, que é uma figura legendária na área de... A professora que é da UFRN, a nossa presidente, deve conhecer o André, né? O André é um dos pioneiros, né, digamos assim, nesse campo de um especialista na área de biblioteconomia que passa a ser uma espécie de curador da qualidade dos periódicos da universidade. Então ele hoje ele coordena o CIB e foi um grande incentivador de todos os periódicos, e a Sala Preta era uma espécie de menina dos olhos dele, porque era um exemplo de um periódico na área de artes que ele sempre tinha para mostrar. Então ele nos apoiou muito e a gente passou a ter uma verba, uma coisa que nunca antes tivemos. Nos 2 últimos anos saiu um dinheiro que nós vivemos uma espécie de sonho encantado que permitia que tanto a Sala Preta como a Aspas pudéssemos fazer um pregão e ter uma empresa que fazia toda a parte de execução final da revista. Enfim, foi um momento foi um verão inesquecível, mas de fato o sonho acabou, né? Porque o ano passado a USP não fez o edital do CIB e a revista voltou a ser feita assim, com o dinheiro que a gente encontra nos cantos, nos buracos, assim, é uma coisa quase é tão difícil quanto fazer a revista, conseguir o financiamento da revista. Então, o programa de pós-graduação em ciências da USP hoje tem 2 revistas e ele tem que sustentar essas 2 revistas. E aí a escolha de Sofia, a gente teve uma reunião esse mês que havia essa questão, vai se apoiar a Sala Preta, vai se apoiar a Aspas, é fundamental que exista a revista dos alunos, é uma iniciativa deles, mas, então, enfim, então a questão da duplicação, ela é reiterada nessa questão também de como que a gente vai manter as 2 revistas, se tiver que escolher entre uma, qual que será escolhida, né? Enfim, então essa é uma questão complexa que eu acho que a gente vai... então você que ser. Só esperando. Eu não faço isso com ninguém. Então, assim, eu acho que o fôlego para a duplicação, assim, o quanto que a gente gasta o fôlego nessa duplicação, e isso serve também... acho que esse é um exemplo, quase uma metáfora do que talvez esteja acontecendo em relação a todas as revistas. Então, realmente... Talvez esse é um bom tema para a pauta, Gilberto, para a gente discutir em Uberlândia, a gente tentar encontrar essa ideia de que as revistas possam ter identidades e cobrir áreas e a gente não ficando fazendo uma espécie de jogo mimético entre nós, cada um tentando fazer a mesma revista o tempo todo, né? Então, isso acho que é uma questão para ser discutida. E a outra coisa que tem a ver também com a coisa do impresso, né? Porque justamente você falou, e no nosso caso a gente, quando houve uma transição que foi muito difícil entre essa revista anual para se tornar semestral, num sistema SER, foi um longo processo, a gente conseguiu uma coisa que foi incrível, que foi indexar toda a revista, quer dizer, toda a história da Sala Preta hoje está online, acessável indexada, quer dizer, por nome de autor. Então, qualquer pessoa que tenha colaborado alguma vez com a Sala Preta nesses 16 anos pode encontrar o artigo entrando no site da revista, ela está toda lá. Então, isso foi uma conquista, mas também a gente passou a alimentar essa ideia de que talvez, se houvesse dinheiro, a gente pudesse voltar a ter um número anual impresso, que
que tivesse as 2 revistas do ano, né? Mas esse sonho ainda não se realizou. Isso é uma possibilidade que está aberta, mas a gente não teve bala para executar. E, enfim, e por último, last but not least, eu acho que justamente vem a questão, e voltando para mim a questão pessoal, né, de ter essa relação tão próxima, quase de um filho. Então, o Gilberto, a gente tem conversado sobre como é importante que o editor não seja uma coisa como uma coordenação diária, assim, quer dizer, uma coisa de 2 anos e vai passando, como é preciso que a pessoa tenha esse amor, essa vocação, esse cuidado, no mínimo de 4 anos, talvez no mínimo 10, foi o que a gente chegou agora há pouco. E também o momento que isso se torna quase insuportável, que é quando eu estou alcançando, com 16 anos. Então, mas isso só para dizer, aí para chegar no assunto do ARGE, né? Que eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que discutir agora que a gente está cumprindo esse primeiro ciclo. Vai sair o próximo número de Adcênicas, vai se cumprir um ciclo, né? Esse que está sendo lançado hoje, tem mais um número para sair da área de dança. E aí vamos para onde? Né? Vamos voltar para essa rotina, vamos pensar uma revista que vai ser realmente da área de artes, que não vai ser mais feita por associações. Vamos criar um comitê editorial único. Vamos ter um editor que vai ter essa dedicação que a gente espera que as nossas próprias revistas tenham, que assuma um mandato de 4 anos, né? E que crie-se um comitê editorial com os editores de todas as associações, mas que a revista deixe de ter essa cara de ser uma revista, desculpem o termo, chapa branca, no sentido de ser a revista das associações, e ela passa a ser uma revista que tem um corpo editorial e ela passa a ter uma vida própria como um organismo de periódico que tem essa história, que começou como uma revista das associações, mas ela vai para um outro lugar. Ela passa a ter um corpo editorial e vai ter a sua própria identidade, que vai ser exatamente essa identidade, talvez sim, generalista. Ela vai ser a revista generalista por excelência da nossa área, né? Então, só para lançar isso, uma provocação, para a gente discutir isso, que eu acho que é uma discussão que é a próxima discussão, porque a gente já cumpriu o ciclo, o sonho se realizou, a gente fez um periódico de todas as áreas se aproximaram, estamos aqui discutindo. Eu nunca tinha estado num fórum com outros representantes coordenadores de outras áreas, só nas avaliações da CAPES com a Antônia nos presidindo, mas isso sempre naquela função difícil, quer dizer, não para pensar grande como a gente está aqui, né? Para pensar as políticas, né? A gente avalia o que está feito já. Qual vai ser o destino do ARGE, vocês estão aqui para isso, vamos discutir isso aí. E ao fim da tarde de sexta-feira, talvez tenhamos algumas diretrizes, novidades ou não, sobre um ponto que você tocou da questão dos periódicos dos alunos, que eu não considero que seja, mesmo que o aspas do Lionel seja os mesmos assuntos da Sala Preta, para mim isso não é uma duplicação, isso é um veículo que atende tem uma missão específica e atende a um perfil de pesquisador, cujas pesquisas, na sua maioria esmagadora, estão em processo. Então, é diferente. E, nesse sentido, eu gostaria de lembrar que muitas pessoas conversam comigo sobre experiências isoladas. O Luiz Fernando está colocando aqui a experiência da aspas e da USP. Mas o SENA da URG já tem um periódico que é só dos alunos, e o SENA de pesquisadores, e um para escoar a produção dos alunos. O Daniel estava me falando que a UFRJ, em pensando os periódicos, está pensando também, né, nessa perspectiva. Eu nem vou falar do meu programa, que era os cadernos do Gipsy, que era basicamente produção de alunos. Então, é só uma chamada para que vocês conversem entre vocês, né? E que o tema nunca veio, é a primeira vez que ele está sendo abordado no ARGE, mas que converse, porque eu acho que os programas têm muito a ganhar se começarem a colocar esses alunos para conversarem, né? Para dialogar
e evitar, inclusive, aquele famoso estigma que cai sobre os periódicos que escoam a publicação de alunos, que é o da endogenia, porque eles são também majoritariamente endógenos, e daí eles nunca logram um extrato, não digo nem superiores, né? Porque os superiores são os pesquisadores já consolidados, etc. e tal, que estão publicando massivamente nesses periódicos A1 e A2. Mas um B1 e um B2 para produção de aluno, eu acredito que possa estar perfeito, está de bom tamanho para eles. E essa conversa, ela é benéfica, ela será bem-vinda. Em vez da gente ficar relatando experiências isoladas, talvez... Desculpa a gente falar nesse sentido, mas é com o maior carinho, a molecada vai adorar. Conversar e poder publicar no periódico do outro, enfim, poder trocar experiências. Só um minutinho, você falou inclusive que você não vai... porque nós estamos fazendo agora o Fórum Nacional de Editores, certo? É isso, obviamente, todas as coisas do AGE, nós vamos ter uma reunião do Conselho Gestor mais tarde, e as pessoas já estão, tá ótimo, porque isso aqui já está, né? Agora, é que a Antônia falou que tinha novidades, algumas coisas em relação aos periódicos, que inclusive foram reunidos na semana passada. Talvez fosse interessante você relatar isso daqui, porque aí, depois do cafezinho, a gente vai voltar aqui para discutir quais são os temas que a gente vai discutir no fórum. De qualquer sorte, todas essas novidades que eu tinha hoje já foram ditas aqui. Primeiramente, que os periódicos têm que se indexar. Se tivesse uma grande maioria dos nossos periódicos indexados nessas bases reconhecidas, mesmo assim a gente não trabalharia com fator de impacto. Mas para o próximo, a avaliação já autoriza, a diretoria de avaliação já autoriza, e nós vamos trabalhar subsidiariamente com o Google Scholar, precisamente o aplicativo Publish or Perish. Nós vamos trabalhar com isso. E eu já fiz esse aviso aos meus consultores que estão aqui de plantão, que eu já fiz esse exercício e é magnífico, porque você coloca o ISSN do periódico e você tem os artigos mais citados, os autores mais citados, quantas vezes ele foi citado, qual é o índice H dele, né, o IH, né, e o índice G, o IG, que não tem tradução para o G, mas não é só quantas vezes você foi citado, mas a permanência dessa citação, a durabilidade dessa citação. E eu já não fiz com os periódicos de toda a área, porque eu preciso dormir, mas fiz pelo menos com aqueles que são A1 e A2 e traz para a gente um dado bastante preciso, porque o Google Scholar e o Publish or Perish, ele vai pegar todas as citações, assim. Os periódicos que trabalham com fator de impacto e que estão, obviamente, se trabalham com fator de impacto é porque está indexado em alguma base. Eles vão catar só as citações daquela base. O Google Scholar vai em tudo quanto é lugar. Se você foi citado num livro, foi citado num jornal, numa revista, ele traz isso e é um dado preciso. Não é isso que vai definir a nossa avaliação. Os nossos critérios, eles continuam sendo qualitativos. Qual é a missão científica do periódico? Os dois, o principal, né, desse objetivo qualitativo. Em que medida esses periódicos consolidam as linhas de pesquisa e as áreas de concentração dos programas. É isso que nós julgamos o impacto desses periódicos dentro da área de artes, né, ou dentro da sub-área do periódico. Isso aí é o básico, mas obviamente que uma pesquisa num aplicativo como o Publish or Perish, que é acessível a todo mundo, e a gente vai tornar isso acessível também aos nossos consultores, vai nos dar a real medida do impacto para além até dos programas, dentro e fora dos programas daquele periódico. E aí uma outra questão que não está sendo colocada aqui
mas que eu acho que foi objeto de polêmica na ANPAP, porque eu recebia os WhatsApps e recebia em maiúsculo, que estão gritando com a coordenadora de área, né? Quando recebe um WhatsApp maiúsculo, estão gritando comigo, mas eu já aprendi a levar grito, não tenho problema nenhum. Então, por que o periódico de tal e tal área teve... Porque eu publiquei no artigo que ele teve uma nota maravilhosa lá na área de educação e ele não teve aqui na área de artes. O critério da gente é a publicação de artigos eminentemente científicos. Não quer dizer que você não possa publicar uma resenha, que você não possa publicar um relato de processo. Mas artigos, periódicos que contêm majoritariamente esse tipo de contribuição de produção não logrará uma classificação nos estratos superiores do Qualis. Então, o nosso objetivo estrutural na avaliação é a publicação predominante de artigos científicos e de pesquisas inéditas, que é um termo bastante polêmico, mas, enfim, pesquisas que não tenham sido publicadas e também repetidas vezes em outros lugares. Mas aí, se você vai publicar lá na educação e aquele artigo, aquele periódico lá na educação, ele foi bem avaliado e não foi aqui, às vezes um único professor daqui publicou um só artigo lá, então a gente vai ver que tipo, estamos vendo nesse exato momento, que tipo de avaliação ele teve lá na outra área e qual é a avaliação que a gente vai dar aqui, mas ele só vai lograr uma avaliação, uma classificação no estrato superior do Qualis, se ele tiver um real impacto nos programas de pós-graduação da área. Esse real impacto significa o número de pesquisadores da área de artes que publicam lá naquele periódico e se aquele tema, se a missão daquele periódico contribui para o fortalecimento e a consolidação das linhas de pesquisa dos programas da área de artes. Isso foi tão polêmico, tanto na área de artes quanto nas outras áreas, que vai ser objeto de uma nota especial da diretoria de avaliação quando da soltura do próximo Qualis, que vai dizer por que o periódico tem uma nota diferente na área de educação, mas aqui na área de artes ele é A1 lá e ficou com B1 aqui. E vice-versa para as medicinas, para as biológicas, a CAPES que está pensando nisso como um todo, porque os avaliados não falam de Qualis mãe ou de Qualis único. Não vai existir Qualis único, porque se existir um Qualis único, a área de artes nunca vai ter um programa nota 7, por exemplo. As áreas têm suas peculiaridades, têm seus campos de interesse, e é dentro dessas peculiaridades, desses campos de interesse, que a gente trabalha e que a gente avalia. Por último, eu vou tocar numa questão polêmica, mas eu preciso passar esse recado, é que, embora a gente faça essa missão de que os periódicos se indexem e lutem para lograr uma estratificação nos níveis superiores do Qualis, gente, pensem primeiro na missão do periódico, pensem primeiro na relevância daquele periódico e publiquem, porque a avaliação ela é consequência. Não é a gente olha o Qualis para poder publicar, não. A gente publica e depois a gente olha o Qualis quando a gente se sente injustiçado, faz um recurso para a coordenadora de área ou vai inaugurando a área. Até porque eu vou dar um outro exemplo. Se fosse olhar as regras da CAPES, primeiro, para eu poder existir, para eu poder ser, eu jamais estaria aqui falando com vocês hoje. E quem faz a avaliação somos nós. A avaliação é que tem que correr atrás do que vocês produzem. O exemplo do Qualis artístico, ele só existe, não foi porque a Marta olhou, não tinha nada para fazer e resolveu inventar o Qualis artístico. Não foi porque a Antônia Pereira também era outra desocupada e disse, eu vou comprar essa causa e vamos lá, vamos defender o Qualis artístico. Foi uma demanda da área, é uma exigência da área. E depois a instância da avaliação corre atrás do prejuízo. Obviamente que corre atrás do prejuízo dentro de um universo de comparação, por conseguinte, de competitividade. Mas nós nos comparamos com nós mesmos e competimos com nós mesmos. E essa qualidade da avaliação nós não vamos poder retirar nunca. Ela vai ser assim, qualquer que seja o contexto, qualquer que seja o estágio. Obrigada. Um professor que não tinha carreira de acadêmica
Porque na Unicamp existe essa modalidade. Você pode ser um professor, e principalmente usa na área de artes, se usa muito. Ele se candidatou para fazer... Primeiro ele se candidatou para a carreira acadêmica, né? E aí não permitiram, eu acho que é intriga entre eles, porque a pessoa disse que não tinha uma das exigências que era material didático. Vocês imaginam? Aí esse professor, ele fundou um centro de documentação onde tem a produção artística, que é material didático, mas as pessoas não estão... Então, o que eles queriam? Eles não queriam que essa pessoa pudesse se candidatar, sendo que essa pessoa tem uma série de outras atividades. E aí eu gostaria de colocar aqui a provocação que eu quero, que é o seguinte, é que eu acho que o argumento que eu tive é que o seguinte, se a gente for pensar na universidade, onde você tem a universalidade, você reúne as várias diferentes maneiras das pessoas produzirem conhecimento, você tem que imaginar que, inclusive, numa área como a nossa, onde você tem a originalidade, a criação e a criatividade, você tem também perfis acadêmicos que são diferenciados. Então, por exemplo, na nossa área, onde a gente tem, inclusive, o quadros artístico, etc., que é uma grande conquista nossa. Aliás, o Janine falava, então agora vocês vão ter só o quadros artístico, né? Mas aí eu falei, não, por quê? O perfil das pessoas é diferenciado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem produção artística, certo? Para fazer uma produção que chegue a ser um artigo de periódico, que eu acho que é muito mais difícil que uma tese, certo? Porque o artigo de periódico é uma coisa sintética, é uma coisa que, certo? Que ela é muito mais difícil que escrever dissertar sobre um assunto, você tem muito tempo, você tem um espaço, certo? Você tem que ser uma coisa destilada. E a gente que está fazendo esse trabalho de editoração e de revisão a sério, a gente vê que é um processo que, inclusive, aliás, nós vamos até colocar como uma nota de autor uma resposta que um dos autores deu justificando as modificações ou não que ele estava fazendo no artigo, que começou um diálogo. Ficou tão legal que nós vamos colocar como uma nota, tá certo? Mas o que eu queria, a provocação, é de que a gente tem que ter uma definição do que é um artigo de revista. Porque o que acontece? Meu argumento lá na Unicamp é de que, primeiro, uma pessoa que tem muita produção artística, tem pouca produção bibliográfica, estava falando, mas isso aqui, por essa regra, tem que ser coisa indexada. Eu falei assim, escuta, mas a pessoa tem uma produção artística muito interessante. E ela tem, por exemplo, a produção em anais de eventos, quer dizer, ela está fazendo pesquisa, ela está indo nos eventos, está discutindo, está apresentando, quer dizer, isso aí é perfeito, não precisa mais do que isso. Esses perfis, né? Então eu acho que seria muito interessante que o Fórum de Editores tivesse uma espécie de definição. É pena que a professora da sociologia que viria hoje, ela fala exatamente sobre esse negócio de como a questão do artigo, certo? Essa questão assim da política editorial clara, certo? Qual é o leitor que tem. Então, se a gente tivesse uma definição do que é o artigo, o que é o trabalho em anais, certo? Para a gente poder, como se diz, as pessoas poderem estabelecer, não chegar, quando a gente às vezes chega, tem 80% das vezes, sei lá, a gente de recusa às vezes parecer, porque olha, esse trabalho aqui é um projeto, tá certo? E não é simplesmente você pegar a introdução e a conclusão da
da sua tese e colocar como um artigo. Não é bem assim, certo? Então, essas coisas assim seriam interessantes da gente discutir dentro da área de artes o que seria. É uma provocação. Pode. E deve. Obrigado. É o seguinte, nós nem precisaria, acho, de alguém da área de biologia, né? Sociologia. Sociologia, né? Quer dizer, eu trabalho com revista há muitos anos, eu fiz muitas revistas, já perdi a conta de quantas, né? Eu entrei na universidade em 82, meu primeiro periódico foi o boletim da Pró-Reitoria de Extensão, em 82. Depois aconteceram outros eventos, também vou falar um pouco sobre isso, né? Mas a experiência começou com revistas de todos os campos de saber da universidade. Todos. Pode dizer, eram 4 áreas, todas as 4 áreas, todas as 4 sessões, né? Mas eu era apenas um agricultor, não tinha nenhum poder, eu era um garoto, com 20 e poucos anos trabalhando, né? Enfim, para tentar resolver os problemas específicos de cada área, nós tivemos, eu assisti discussões lindas que foram muito instrutivas na minha formação, né? E para reconhecer, sobretudo em comparação com as dificuldades que tinham as revistas da área de artes, que já existia, né? Alguma coisa já existia nesse terreno, né? Ficou bem claro que algumas coisas são comuns a todas as áreas, né? Certas formatações, certas decisões, certas normatizações, certas coisas são comuns, né? Havia discussões absurdas, do tipo um periódico, que é o caso, quase o caso da passagem um periódico que segue, por exemplo, a BNT, que seria a norma, né, dentro da Universidade Brasileira, seguisse a BNT, né, e um outro periódico que segue Harvard, outra fonte de outra normatização de referências, por exemplo, ser desqualificado porque segue a BNT, né? Eu mesmo estive em reunião com relação a esse tipo de situação, em que o pessoal da psicologia e da medicina, eu tive que obrigá-los a fazer trabalho no BNT sobre protestos. Então, existem aprendizados muito positivos das outras áreas, daquilo que é comum a todos nós. Eu acho que isso não tem preço, né? Mas também as singularidades são preciosas. Então, no caso das artes, né, o trabalho que chega num evento, né, que é uma comunicação, não é um artigo, uma coisa que chega numa revista, que é um artigo, não é uma comunicação, o que significa isso e que outros tipos de situações que são específicas da área de arte, por exemplo, o caso dos ensaios visuais, que é um problema muito pessoal nosso, mas enfim, né, no meu caso, né, não para outros periódicos, né. Isso constrói um tipo de conhecimento que é único, que é singular, que tem como base a visão como sendo alguma coisa intelectual, né? A visão como sendo um trabalho intelectual, né? Me parece o seguinte, que nós temos muito que aprender, sim, com as outras áreas, ciências duras, temos muito que aprender. As indexações caíram em bloco no Brasil, faz alguns anos, inclusive do periódico do Sindicato das Bibliotecárias do Brasil, desculpe, falei no feminino, perdão. Caiu porque não tinha sequencialidade, caiu automaticamente. Não publicou todo o tempo, desde a indexação. Deixa a periodicidade. Se vai, perde a periodicidade, se vai. Né? Mas nós temos que aprender, sim, posição das outras áreas que não as nossas. O que aconteceu de interessante na medicina, o que aconteceu de interessante na educação física, por exemplo, na geografia, são áreas com dificuldade de publicação histórica no Brasil. Né? O que nos singulariza, né? Em artes visuais, em música, né? Em artes cênicas, o que tem de peculiar? Né? O que nós podemos oferecer? No caso específico das artes visuais, oferecer um ensaio visual à ciência, à Concrase, né? Isso é uma contribuição, eu pessoalmente acho magnífica, né? Mas o ensaio visual é uma coisa, né? Uma mera justaposição de imagens é outra, depende, né? Tudo tem que ser avaliado. Agora, como avaliar o tipo de material que é um artigo? Eu, por exemplo, pessoalmente defendo que não se deva, minha opinião muito pessoal, peço desculpas, né? Não se deva fechar, né, num modelo estanque, talvez como um modelo dominante, mas não o único, não o mandatário, na medida em que um relato, uma escrita poetizada, né, algum tipo de construção intelectual que desobedeça à expectativa comum, deva ser também apreciada, né? Quer dizer, a minha sugestão é que nós tenhamos ferramentas para julgar não apenas aquilo que é
bem claro, bem nítido dentro das normas, e as normas são fáceis de serem seguidas, muito fáceis, né? Mas também temos as ferramentas para avaliar, julgar, se possível apreciar aquelas produções que são de uma outra ordem, né? Que são de ordem do conhecimento que está se fazendo, da linguagem acadêmica que está se fazendo. Então, nós estamos também construindo uma linguagem acadêmica particular no nosso campo. Pelo menos eu imagino isso, né? Quer dizer, enfim, começa um desabafo. Porque no fundo a gente vai tocar a questão básica, que é da metodologia da pesquisa. Pois então. Essas questões, se não são, deveriam ser discutidas no interior dessas disciplinas. O que é uma resenha, o que é um relato, o que é um ensaio, o que é um artigo. Nós tínhamos um projeto que não foi adiante, né? Foi muito interessante, o pessoal ficou surpreso. Era um pequeno curso de metodologia da publicação. Aí ficava assim, como assim? Metodologia da publicação. Como assim? Sim, existe metodologia da pesquisa, existe metodologia da publicação. Pode se ensinar a metodologia da publicação. Eu ensino isso em sala de aula, né? Então, existe metodologia para tudo, do começo até o fim. Só não sei se é mais fácil escrever um artigo do que uma tese, porque eu só escrevi uma tese, né? Foi bem difícil. Mas eu acho que isso que você colocou é importantíssimo. Quer dizer, eu acho que uma sem dúvida, que um dos aspectos singulares da área de artes é que envolve um modo de produção de conhecimento mais expandido do que, como estava dizendo o nosso conferencista de manhã, do experimento direto, com prova A mais B, né? Isso vale para todas as ciências humanas, mas particularmente para a arte e para as revistas de arte. Claro que eu acho que é muito mais alargado. Eu acho que a qualidade de uma revista não vai estar prejudicada se houver um ensaio poético, se houver um ensaio visual, ao contrário, ela vai estar enriquecida. A questão, para voltar à pergunta da Amada, é que eu acho que, tanto na área de medicina como na nossa área, qualquer editor deveria saber identificar o que é um bom artigo do que um artigo que não é bom. Até quando todos nós damos pareceres para revistas, para projetos das agências, e a gente vai desenvolvendo critérios, né? Então, assim, eu não acho que seja uma coisa tão assim, não é um grande mistério. Assim como tem uma boa tese, uma má tese, um bom livro, um mau livro, tem um bom artigo, um mau artigo. Isso é quase um bom senso, já deveria ser suficiente. Então, eu acho que... E você pode ter uma revista que invista em artigos que são cientificamente fortes, no sentido de trazerem um tema original, bem desenvolvido, com clareza, com contundência argumentativa, enfim, eu posso fazer uma retórica assim, de qualidades, né? E que tenha também um ensaio visual, e que tenha um texto que tenha uma poesia, enfim, que também deverá ser boa, e aí ela deverá ser boa num critério estético, mas tudo isso, acho que as coisas não se anulam e não se prejudicam, né? E talvez o que seja singular da revista de artes, isso vale inclusive para a Arges também, que ela não precisa ser, porque a gente tem esse sistema ser que é meio, ele é aprisionador de algum modo, né? Do ponto de vista da forma da revista, ele impede que haja voos muito mais largos, né? Então, será que vale a pena se conter nisso? Será que é para as artes? E a pergunta que você está fazendo vale para as bases indexadoras, porque o SER é menos exigente do que o Cielo, por exemplo. Quando você vai no Cielo, é o que o SER pede mais um pouquinho, né? Aí a gente tem aqui da DOART, né? Mas só sobre isso do Cielo também, porque eu acho sim, a indexação é um parâmetro e tal, mas o Cielo também ele é um parâmetro que foi uma régua das ciências duras, e a gente, para dar conta de alcançar ele, muitas vezes a gente pode torcer a nossa natureza, distorcer a nossa natureza. Seu design, né? E aí, será que vale a pena? Será que vai? Eu não sei, atualmente eu estou achando que talvez não vale. Eu prefiro ser A3 e poder fazer a revista que eu quero do que ficar sem fôlego e mal conseguir fazer uma revista
para ficar no Cielo, porque as exigências são insuportáveis. Já é insuportável fazer. Não tem dinheiro, não tem, os pareceristas não dão parecer, os artigos são ruins. Tudo é difícil, né? Vai ter que enfrentar o Cielo, o dragão do Cielo. Então, não sei, realmente. A ficha de avaliação, imagino que ela deva orientar também o avaliador, né? Sobre as questões quais são as o que aquela revista espera em relação à profundidade do que ela deseja publicar, né? Então, nesse sentido, eu acho que a nossa orientação para os nossos avaliadores, ela precisa ser muito clara e acho que um pouco didática até ainda, né? Então, as fichas de avaliação às vezes são muito resumidas, né? Tem umas que são você marca um X, assim, né? Os objetivos são atingidos, sim, né? Eu acho que, então, talvez fosse interessante mostrar que essa diferença para os anais, dos artigos que vão para anais ou que vão para a revista, é uma diferença assim de qual a profundidade da argumentação, se o resultado é parcial, se ele é um resultado mais amplo e tal. E eu acho que a ficha de avaliação e as formas de avaliação, elas têm que ser muito explícitas. Em algumas revistas eu acho que para o avaliador isso é mais explícito do que para o autor. Talvez fosse interessante que, ao invés de pensarmos só em normas técnicas baseadas na BNT, nós também devêssemos pensar em um texto de orientação ao autor, né? O que se espera daquele autor, para não termos menos textos equivocados, né? Na Opus eu percebia isso, assim, alguns textos vêm de pessoas que têm consciência do que eles estão buscando e alguns de paraquedistas completos. A pessoa resvalava nisso, alguma leitura muito superficial sobre música, né? Então, acho que talvez isso seja uma boa ideia, assim, de haver um texto de orientação a respeito do que é aquele periódico espera dos seus autores. É possível fazer uma pergunta? Claro. Então, aproveitando também que a Antônia está aqui, queria fazer uma pergunta pegando o gancho do que o Luiz Fernando falou, né? Porque me parece que a gente se depara constantemente com esse paradoxo, né? Que é assim, essa relação entre linguagem e experiência, em que medida o ser, ele aprisiona e faz a gente colocar os materiais das revistas num determinado tipo de formato, que na verdade não materializam muitas vezes as experiências que a gente está buscando falar sobre, enfim, abordar. E aí eu queria aproveitar a presença do Antônio para fazer uma pergunta nesse sentido, assim, em que medida existiria um espaço na CAPES de reflexão sobre uma possível flexibilização no formato das revistas da área de artes, né? Mas visando, porque se no fundo a questão aqui é produção de conhecimento, e se a produção de conhecimento tem a ver com a materialização de experiências específicas e que podem ir além do formato, podem reconhecer que o formato do ser, na verdade, acaba muito mais funcionando como um aprisionador e uma aplicação de uma lógica que não é da nossa área, em que medida na CAPES, na tua opinião, aproveitando também a tua experiência, né, existiria na CAPES um espaço de reflexão e de relativização nesse sentido? Eu pedi licença para falar. Não, ela vai falar também, mas é que eu participei como avaliador dessa última e acho que eu posso talvez dizer que, quer dizer, não existe a CAPES, existe nós na CAPES avaliando, primeira coisa. Então, somos nós que estamos lá na CAPES avaliando. Somos nós, nossa voz, já dizia o Não, mas o que eu acho, sabe qual é o problema, Matheus? Porque às vezes as coisas são meio capciosas. Não, são capciosas. Mas, assim, não, mas isso não tem... Na verdade, o ponto que eu acho que é interessante na sua pergunta é que isso é uma armadilha da tecnologia, porque, na verdade, o ser foi a forma mais... Acho que até o rapaz que vai fazer o workshop está aí, o ser foi a forma mais barata e eficiente que se encontrou para as revistas serem digitalizadas e tal. Eu lembro que quando a gente
foi fazer essa passagem para o digital, havia ambições incríveis. Vamos fazer isso. Só que não existe um sistema mais flexível. Na verdade, não é a CAPES que precisa ser mais flexível. Os engenheiros, eletrônicos, os programadores, precisam desenvolver um sistema de revistas eletrônico que seja mais flexível. Porque, na verdade, a CAPES não obriga que seja no ser. A CAPES, essa capciosidade, ela é exercida por nós, em turnos de avaliação, a partir dos critérios. Então, a gente nunca julga se é porque a revista não vai ser melhor se ela estiver no ser ou não. Mas é que a forma mais fácil, barata, eficiente, execuível de você ter uma revista eletrônica é o ser. E, então, assim, é isso que é menos flexível, entende? Pelo menos eu penso assim, vocês não concordam. Eu acho que o Rony quer falar, eu vou deixar ele falar primeiro, porque aí eu já dou a resposta e já vou correndo embora. Não é que eu tenho que ir embora mesmo, eu não corro da briga, não. O Rony vai colocar que ele está representando o IVICT aqui. Citado, né? Já que você foi citado, viu? Obrigada. Sim, a questão em relação ao ser, o OJS, né? Ele, na verdade, é um software que ele como se diz, agnóstico em relação ao conteúdo. Então, o formato de arquivo ou material que está ali dentro, o sistema não impõe limitações, certo? Talvez a questão seja em relação ao formato do artigo científico, que aí isso vem de um histórico, né, da ciência, que ela ainda é apegada, né, a esse formato histórico, que talvez a área das artes entre em conflito em relação, enfim, às diferentes linguagens, né, que você pode usar dentro do sistema. A área das artes é a linguagem. Certo, tem várias... Mas a questão de você tem do tipo de arquivo que você pode colocar ali. Isso, exato. Você pode pôr qualquer tipo de arquivo. Pois é, mas aí é porque o artigo... Um vídeo, por exemplo, você só consegue colocar o link, você não consegue... Não, você tem que colocar como suplementar, como arquivo suplementar. Não, mas é um link. Não, ele fica dentro da revista. No caso o portal da USP não aceita, por exemplo, se você fizer isso. Mas então, aí, a única forma que a gente encontrou foi colocar link. Por exemplo, incorporar também dentro do arquivo PDF, né, um material multimídia. Mas aí, também tem essa o PDF aceita link. Link. Você consegue colocar vídeo, música, simulação dentro do arquivo PDF também. Então, mas é um link que você abre um link. Não. Ele é embutido mesmo. Então ele tem que ensinar isso pra gente. Então, amanhã... Viu? Bom, então como o Rony já... Como o Rony e o Luiz Fernando já adiantaram mais ou menos grande parte da minha resposta, né, nós temos, por exemplo, uma avaliação periódicos que estão no SER, periódicos que não estão no SER, e que não necessariamente isso justifica a estratificação que ele recebeu. Pode ser alta, pode ser baixa, não é porque ele está lá no SER. Vai chegar um tempo que se ele não tiver num portal, se ele não tiver numa base, ele não vai lograr de jeito nenhum, nenhuma classificação, nem nos estratos medianos, só nos mais baixos, senão no C. E, sinceramente, eu estou de acordo. Eu sei que eu vou sair correndo, vocês não vão ter tempo de atirar a pedra, mas eu estou de acordo, porque, gente, quando você passa a sua vida, a semana toda, dedicada à avaliação, que você encontra 600 periódicos para avaliar e para dar um retorno à universidade, você digita o ISSN e o ISSN dá várias entradas e você não sabe qual é a certa, e na hora que você se equivocar sobre uma estratificação de uma entrada errada que você deu como
como acerta, a área vem em cima de você e dizer a CAPES, capciosa e etc e tal, dói no coração. Então a gente tem que estar indexado sim, a gente tem que estar em alguma base, a gente tem que ter algum lugar em que existam regras comuns, em que você possa ser encontrado, em que o seu periódico tenha visibilidade, em que o processo de avaliação, através dessas buscas e por esses caminhos, apresentem também alguma confiabilidade. Vocês me desculpem, mas eu sou defensora. O Daniel Marques, que está aqui presente, sabe que a história da revista Repertório, que era a revista do meu programa, quando eu era coordenadora, eu obriguei todo mundo a entrar no certo. Eu tenho inimigos, inclusive, que já partiram desta para outra. Até hoje, porque ninguém queria entrar no certo, e eu fazia o possível porque eu estou de acordo. E não tem nada a ver com a CAPES, não. A CAPES é consequência, é o que eu disse para vocês. Existem hoje na área de artes periódicos bem avaliados que não estão no certo. Isso não vai poder ser possível. Não estar nem no CER, nem numa base indexadora daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Isso não vai mais ser possível. Hoje não é uma questão da CAPES, hoje é uma questão de você apelar e ter bom senso. Nós somos singulares sim, mas nós precisamos ser encontráveis com um mínimo de critérios, de ferramentas de buscas comuns a todas as áreas do conhecimento. Era o que eu estava dizendo aqui hoje de manhã. Não adianta eu fundar, ou a Marta criar um qualis artístico, se eu não tenho como defender, se eu não tenho inteligibilidade suficiente no meu discurso para defender essa ferramenta diante de 48 conselheiros, a maioria das ciências duras. Então, eu sou defensora de uma inserção em um portal e vou mais longe, de uma indexação. O meu desejo, quando eu fui coordenadora, é que a minha revista chegasse no cielo. Eu saí antes, mas se algum dia eu voltar, eu pego essa luta e vou lá. Eu quero entrar no cielo, sim. E não acredito que o cielo seja irredutível a ponto de não reconhecer que um dia a gente lutando lá dentro, até dizer chega, a gente possa ter uma singularidade, possa apresentar nossos arquivos audiovisuais, e já permite, né? Vocês que temos 2 revistas aqui da área no Cielo que vão estar na mesa de amanhã, e que o Cielo já permite sim a inserção de documentos outros que não seja apenas o texto e que não seja apenas um arrazoado teórico. Enfim, essa é a minha posição. Agora, eu estou falando aqui como pessoa, Antônia Pereira, o que eu penso. Porque na CAPES é como eu disse, na CAPES quem decide é a área. Por enquanto, ainda quem decide é a área. Se vai estar no portal CER, se não vai estar no portal CER, a gente está hoje numa avaliação basicamente, predominantemente qualitativa, em que a gente vê os artigos, né, o tipo de artigo científico, a missão desse periódico, em que medida esses artigos publicados contribuem para a consolidação das linhas de pesquisa, o crescimento, a consolidação da área de artes, a produção de conhecimento na área de artes. Eu vou ter que ir embora. Eu vou encerrar. Hã? Vamos encerrar. Vamos, e aí eu acho que seria bom encerrar, porque eles vão voltar. E é uma pena que eu não possa ficar mais com vocês, porque eu vou cuidar de outro qualis, que já está bastante atrasado, que é o qualis evento. Mas eu desejo a todos uma excelente continuidade. Agradeço a Adriana, agradeço o pessoal do PPG-AC, o EPRJ, mais uma vez. Agradeço a Adriana Moreira da Ampom, o professor Paulo da ANPAP, do Fórum de Editores da ANPAP, e o Luiz Fernando Ramos, do Fórum de Editores das Artes Cênicas. Foi um prazer, como sempre, estar com vocês. E eu espero que vocês aprendam muito com o Rony, aprendam muito com a Anioli, que vocês, pelo amor de Deus, vocês se indexem, vocês entrem nos portais. É o apelo que eu tenho. Deixa eu aqui chorando antes de ir embora. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês.